Boa tarde, meus alunos do primeiro ano das turmas de mineração 2 e 3 e administração 1 e 2. Conforme eu falei com vocês hoje à tarde, hoje pela manhã, nesta tarde de hoje, dia 13 de outubro, eu estou gravando a complementação da aula da manhã. Por quê? Porque hoje estará aberto o questionário sobre estrutura atômica do dia 13, hoje, até o dia 27 de outubro, mas algumas questões do questionário são questões relativas à distribuição eletrônica. Então, eu não poderia deixar de gravar uma aula, essa aula extra, para complementar a aula que nós tivemos hoje pela manhã. Então, agora, nessa gravação, eu vou falar sobre sobre distribuição eletrônica, dentro do capítulo Estrutura Atômica. Ok, gente? Muito bem. Vou já direto compartilhar a minha tela com vocês. Vamos direto lá para a nossa tela. E nessa tela nós vamos já iniciar o nosso assunto, que é o da distribuição eletrônica. Até a aula hoje, no final da aula de hoje pela manhã, nós vimos que o átomo ele pode ser identificado, ou melhor, ele é identificado por algumas grandezas atômicas. Quais são essas grandezas atômicas? Número atômico e número de massa. Ok? O número atômico diz respeito ao número de prótons. Se o átomo for átomo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ok? Então, o número de cargas positivas, prótons, é igual ao número de cargas negativas, elétrons, para o átomo neutro. Não estamos falando de cátion e nem de ânion. E o número de massa é aquele número que mostra quantas partículas o átomo possui no núcleo. Então, o número de massa é a soma do número de prótons e do número de nêutrons. Prótons e nêutrons no núcleo são aquelas partículas que têm massa, que conferem massa ao átomo. Por isso, essa grandeza é chamada número de massa. A soma prótons mais nêutrons é chamado de número de massa. Bom, a partir de agora, nós vamos tratar não mais do núcleo, não nos interessa mais tratar do núcleo, nos interessa agora fazer um estudo mais detalhado sobre como se distribuem os elétrons ao redor do núcleo. E a distribuição dos elétrons, nós já vimos no estudo dos modelos atômicos, ela não se dá de forma aleatória. Então, à medida que os modelos atômicos foram sendo desenvolvidos, não só a existência do núcleo com carga positiva foi sendo provada, mas também foi sendo estudada e apresentada uma estrutura para a distribuição dos elétrons. O primeiro a falar sobre isso foi o Bohr, com a sua ideia de camadas eletrônicas, na verdade. Na verdade, o Rutherford falou que os elétrons giravam ao redor do núcleo em órbitas circulares. E depois o Bohr veio mostrar que na eletrosfera existem regiões com níveis de energia muito bem definidos, E nos estudos seguintes, Sommerfeld e outros, ficou demonstrado que a eletrosfera pode vir a ter até 7 camadas eletrônicas. Então, os átomos mais simples, hidrogênio, hélio, lítio, carbono, são átomos com 1, 2, 3 camadas eletrônicas.
Mas existem átomos de elementos químicos que têm até 7 camadas eletrônicas. Então, cada camada dessa, sabe, atualmente já se sabe disso, cada camada dessa possui um número máximo de elétrons. Então, já se sabe, o nosso conhecimento, não de agora, já de algum tempo, já sabe que é possível se ter eletrosfera de átomos com até 7 camadas, está aqui a representação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a essas camadas, elas são denominadas de duas maneiras, por letras ou por números. Aqui está só por letras. Então, no início do século XX, um físico, um cientista chamado Moseley, denominou essas camadas por letras, começando com a letra K. Então, vai de K, L, M, N, O, P e Q, até a camada mais distante do núcleo. E essas camadas, elas possuem um número máximo de elétrons. Aqui em vermelho, 2 elétrons, 8, 18, 32, 18 e 8. Então, essa distribuição de elétrons nós vamos aprender a fazer, tá? Da camada mais próxima do núcleo até a camada mais distante. Mas o mais importante aqui é que essas camadas são também chamadas ali, ó, são também chamadas de níveis de energia. E, além disso, esses níveis, tá, eles podem ser denominados também por algarismos, nível 1, nível 2, nível 3, é uma segunda forma de denominar. Nível 4, nível 5, nível 6, nível 7. Eles têm energia muito... Os elétrons que situados em cada nível desse possuem energia definida. Cada elétron possui um valor de energia próprio. Isso esse resultado é decorrente de... Essa informação é decorrente, é resultado de vários estudos ao longo do século XX, né? Do século passado. E mais, esses níveis, KL, esses camadas ou níveis, são também divididos em subníveis. Então, à medida que essas camadas, esses níveis vão ficando mais energéticos, dentro desses níveis, há também uma divisão em subníveis, em subcamadas. Tá? E essas subcamadas, esses subníveis, foram foram denominados por letras S, P, D, F. Tá? S de short, P de principal, D de diferença. Isso são letras de equações diferenciais. Isso para nós não é importante. Saber a origem dessas letras não é importante. O importante é saber fazer a distribuição. Dizem que essa denominação aqui por letras das camadas, K, L, M, começou com a letra K em homenagem a um cientista inglês, do Lord Kelvin, que foi aquele cientista que estabeleceu a escala absoluta de temperatura, a escala Kelvin, né? Tá? Isso, alguns autores falam isso. Eu não tenho comprovação disso. Bom, então vamos seguir. Além de se saber, que existem subníveis de energia, além de se saber que dentro dos níveis existem subníveis de energia, também se sabe que cada subnível de energia comporta um número máximo de elétrons. Nós vamos ver como é que se distribuem esses elétrons. Então, aqueles níveis que possuem subnível S, cada subnível S desse comporta no máximo 2 elétrons. Se o subnível for do tipo P, até 6 elétrons. Se for do tipo D, até 10 elétrons. E se for do tipo F, até 14 elétrons.
Vamos ver como é que é, se a gente distribui esses elétrons. Ah lá. Então, aqui eu já detalhei mais. Eu tenho um núcleo, as camadas K, L, M, N, as conhecidas, né? Essas camadas são também denominadas níveis. Então, lá, nível 1, nível 2, nível 3. Os níveis são designados por números. Nível 4, nível 5, nível 6, nível 7. Os elétrons, eles se dispõem nas camadas, nos níveis, ocupando os subníveis. Então, eu escrevi aqui, parece que é um expoente 2, mas não é. Subnível S, a primeira camada só tem um subnível, que é o S. Tá? Tudo isso, gente, eu lembro, é decorrente dos estudos realizados por todos aqueles cientistas, o Bohr, o Moseley, o Sommerfeld, todos eles, ao longo do século XX, tá, gente? Então, isso aqui não é uma potência, não. Esse 2 aqui, está escrito aqui como se fosse uma potência, só para indicar o número de elétrons máximo. Então, aqui, ó, a primeira camada, o primeiro nível, nível 1, só tem um subnível, com 2 elétrons. Então, essa camada K só comporta 2 elétrons. Já a segunda camada, ou seja, o nível 2, tem um subnível S e um P, que comportam, no máximo, 2 elétrons no S e 6 no P. 2 com 6 dá 8. Tá? O terceiro nível, a camada M, tem 3 subníveis, S, P, D. 2, 6, 8 com 10, 18 elétrons. Já o quarto nível, a camada M, N de nível, tem 4 subníveis, S, P, D, F. Cada um com a sua quantidade máxima de elétrons. 2, 6, 10, 14. 2, 8, 18 com 14, 32 elétrons. Então, essa camada aqui comporta até, no máximo, 32 elétrons. Essa quinta também, esse quinto nível, 32, o sexto nível, 18, e o sétimo, tá? Que é o mais distante do núcleo, 2 com 6, aqui ficou apertado, aqui eu tive que escrever embaixo aqui, né? Tá? Então, olha só o que eu escrevi aqui, ó. Os elétrons se dispõem ao redor do núcleo, ocupando primeiro os níveis de menor energia. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia. À medida que os elétrons se afastam do núcleo, a energia desses elétrons vai aumentando. Só que, ou seja, eles ocupam a eletrosfera em, olha aqui, ó, em ordem crescente de energia. Mas, aqui a gente tem que tomar algum cuidado. Por quê? Vocês estão, volto a dizer o que eu falei agora há pouco. Nosso objetivo agora, nessa aula extra, é aprender a fazer a distribuição dos elétrons na eletrosfera. Segundo esse modelo aqui. Só que tem alguns poréns, tem alguns cuidados que a gente vai ter que tomar. Por quê? Porque essa energia dos elétrons nos subníveis, ela não cresce de forma linear. Do jeito que eu pus aqui, fica parecendo que o aumento da energia se dá de forma linear, da esquerda para a direita. A grosso modo, sim, mas tem algumas variações aqui ao longo da eletrosfera. E isso a gente tem que saber, identificar isso. Então, vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui, gente. Deixa eu diminuir. Esse gráfico, ele mostra para a gente. Ele mostra o seguinte. Esse gráfico, lá no livro do Feltrin, deixa eu localizar lá. Lá no livro do Feltrin,
Aquele gráfico ali está muito mais bacana, está muito mais bacana, quer ver? Só que eu não sei desenhar ele, né? Não. No Feltri. Deixa eu localizar o gráfico. Um minutinho. Vem cá, vem cá. E agora há pouco, olha lá, as camadas, camada K, L, M, N, O, P e Q, né? Aqui está falando que o último nível tem 2 elétrons. Esse livro, a edição dele é antiga. Já foram sintetizados elementos artificiais com o número de elétrons na última camada maior do que 2. Aqui agora são 8 no máximo, tá? Esse esquema ali está desatualizado. Mas nem por isso o livro é ruim, não, né? Vou localizar aqui. Esse gráfico mostra o aumento da energia, o aumento, olha lá, aqui na ordenada, aqui no eixo do Y, mostra o aumento da energia ao longo dos subníveis. Então, olha aqui, ó, a energia do subnível 1S, 2S, depois aqui, ó, 2P, 3S, 3P. Agora, olha que interessante, ó, o 4S é um subnível que está no nível 4, tem menor energia do que o 3D. Então, olha lá, o 3D está com energia maior ó, do que o 4S. O que significa isso? Que tem certos subníveis, aqui o 3D, ó, tem certos subníveis que mesmo estando em camadas internas, tem mais energia, olha lá o 3D, ó, a mãozinha aqui, tem mais energia do que subníveis em camadas mais externas. O 3D é mais interno do que o 4S. Então, gente, a distribuição energética, o diagrama energético, não ocorre, a distribuição de energia não ocorre de maneira linear. Então, aí isso vai gerar para nós um problema. Eu peguei aquele gráfico lá, peguei esse gráfico e dei uma simplificada nele. Eu simplifiquei aquele gráfico lá. Eu dei uma pequena simplificada nele, tá? O que esse gráfico mostra para a gente? Na ordenada, nós temos o aumento da energia, de baixo para cima. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aumento de energia ao longo dos subníveis da eletrosfera. E na abscissa, nós temos a distância do subnível em relação ao núcleo. Então, o subnível mais próximo é 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Agora, olha que interessante, ó. O 3D, olha aqui, ó. O 3D, ó, a mãozinha descendo, ó, está mais próximo do núcleo do que o 4S. Só que ele tem maior energia do que o 4S. Aqui, ó, aqui. Então, na hora de fazer a distribuição eletrônica, nós não podemos simplesmente distribuir 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Não. Tem que passar pelo 4S antes. Ou seja, eu vou distribuindo os elétrons aqui, ó, 2, 2, 6, é aquele máximo que eu falei agora há pouco, né? 2, 6. Antes de preencher o 3D, nós temos que preencher primeiro o 4S. Depois é que a gente... Porque o preenchimento se dá conforme a ordem crescente de energia, tá? Isso foram alguns cientistas que observaram, tá? Aquele gráfico lá, ó, esse gráfico mostra bem isso, mas esse gráfico ele é um gráfico
um pouco mais difícil de compreender. Por isso que eu fiz esse resumo aqui, né? Então, na hora de preencher a eletrosfera com os elétrons, na hora de distribuir, nós temos que seguir essa sequência das setas vermelhas aqui, ó. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Aqui é outra irregularidade, ó. 4D, o 4D, olha lá, está mais próximo do núcleo. Olha lá, está aqui. O 5S está mais distante, aqui embaixo. Ó. Só que o 5S tem menor energia do que o 4D. Então, na hora de distribuir os elétrons, a gente tem que distribuir primeiro no 5S, para depois passar para o 4D. E aí, na sequência, 5P. É claro, esse gráfico aqui, eu fui só até aqui, né? Mas depois do 5P ali, ó, depois do 5P, ó, 5P, 6S, tá? 6S, 4F, 5D, ele segue, a ordem aí continua. Eu só fui até o 5P aqui, tá? Senão ia ficar um gráfico muito grande aqui. Então, essa é a sequência, a setinha vermelha aqui, ó. Pá, pá. A sequência de distribuição de elétrons ao longo dos subníveis de energia. Aí alguém vai pensar aí, eu pensaria, puxa vida, mas eu vou ter que decorar essa sequência? Eu vou ter que saber essa sequência decorada? Nada disso. Nada disso, tá? Vou comentar aqui, peraí. Então, olha lá, aquilo que eu acabei de falar. Ó. No gráfico acima ali, naquele gráfico, observa-se que o aumento da energia dos elétrons nos subníveis não ocorre de maneira linear em relação à distância do núcleo. Olha lá, vamos voltar lá. Ó. Não ocorre linearmente, tá vendo? Vem aqui, até aqui tudo bem. Quando chega aqui no 3P, vai lá fora no 4S, volta no 3D. Esse número aqui, o 3, é o número do nível. É o número do nível de energia. Nível 1, nível 2, nível 2, nível 3, nível 3, nível 4, nível 3, nível 4, nível 5. Então, esse primeiro número aqui, na frente do subnível, é o nível de energia. Está parecendo um pouco confuso agora, mas na hora que a gente fizer os exercícios de distribuição, vocês vão ver que é muito fácil, tá? Esse moço aqui, esse nosso amigo aqui, o Linus Pauling, ele foi um cientista americano. O que ele fez? Ele pegou esse gráfico ali de aumento de energia e desenvolveu um esquema prático para a gente fazer aquela distribuição. Então, essa distribuição que está aqui, ó, ou seja, essa distribuição que está aqui, que está em azul aqui, vocês estão vendo os andares, os níveis e subníveis de energia, para a gente fazer essa distribuição, o Linus Pauling, esse cientista americano, desenvolveu um diagrama prático, um esquema prático para distribuir os elétrons ao longo dos subníveis. E essa distribuição, por meio desse esquema prático que o Linus Pauling inventou, criou, se dá segundo, os elétrons se distribuem segundo a ordem crescente de energia. Tá? É esse diagrama aí, ó. É esse diagrama. Esse diagrama, ele é muito importante para nós agora, porque é a partir dele que a gente vai fazer a distribuição eletrônica. Nós estamos trabalhando agora só com elétrons, na eletrosfera. Olha lá o diagrama dele aqui, ó, quer ver? O nosso amigo Linus Pauling.
bonito diagrama. Ah, aqui, ó. Olha lá. Esse é o diagrama. Esse é o diagrama do Linus Pauling. O que ele fez? Ele montou. Isso aqui, gente, essa figura aqui não significa que a eletrosfera é assim, não, tá? Isso aqui é só um esquema de distribuição dos elétrons. Então, o que ele fez, o Linus Pauling? Aqui o nome dele, Linus Carl Pauling, tá? Ele desenvolveu um método gráfico, um desenho, de tal forma que nos permita distribuir os elétrons ao longo dos subníveis, dos níveis e dos subníveis. Então, olha lá, Linus Pauling, o que Linus Pauling fez? Tá? Ele imaginou um diagrama, ele criou um esquema gráfico, um desenho, que simplifica, olha só aqui, ó, que simplifica a tarefa. Que tarefa é essa? É essa aqui, ó. É a distribuição dos elétrons na eletrosfera. Esse diagrama, até hoje, ele é conhecido como diagrama de Linus Pauling. O Linus Pauling, gente, ele ganhou 2 prêmios, aqui tem a história dele, tá? Ele ganhou 2 prêmios Nobel. Um foi o Prêmio Nobel de Química, em 1954, porque ele estudou estrutura, olha lá, seus trabalhos mais importantes, ó, tá? Ele estudou a estrutura atômica, está aqui o diagrama, né? A natureza das ligações químicas, como que essas ligações químicas entre átomos ocorrem, proteínas. Ele foi um dos incentivadores do uso da vitamina C. Essa vitamina C que a gente toma aí, né? Você pode comprar na farmácia ou ingerir vitamina C de frutas, principalmente frutas cítricas, né? Laranja, limão, acerola. A acerola tem muita vitamina C, né? Tá? Acerola tem muita vitamina C. Rabanete, eu acho que é rabanete também, aquele legume, né? O rabanete, né? Aqui não é um legume, aqui é um tubérculo, né? Tá? E ele, aqui fala que ele foi um ardoroso pacifista. Eu li uma certa ocasião que ele trabalhou na equipe nas décadas de 30, 1930 e 1940, tá? Naquela equipe que desenvolveu a primeira arma nuclear, a primeira bomba atômica, as primeiras bombas atômicas dos Estados Unidos que foram usadas no Japão, né, no final da Segunda Guerra Mundial. E ele, pelo que eu já li sobre isso, ele se arrependeu muito de ter participado do desenvolvimento das armas nucleares, né, das bombas atômicas, e depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi um defensor de que se acabasse com armas nucleares, né? Bombas atômicas. Por isso que ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ele foi um dos que participou da criação da bomba atômica, mas ele viu a bobagem que fez, né? E não sei nem se o nome é esse, bobagem, né? Percebeu o impacto que isso teria para a humanidade, né? Caso houvesse uma guerra nuclear de grandes proporções, ele, então, se tornou um defensor da eliminação das armas nucleares, né? Por isso que ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz também. Então, ele recebeu 2 prêmios Nobel, um de Química e outro de da paz. Mas olha aqui do lado esquerdo, o diagrama dele. O que ele fez? Muito fácil. Ele colocou os 7 níveis, nível 1, olha lá, níveis, do nível 1 até o nível 7, que também podem ser denominados
pela camada por letras, K, L, M, N, O, P e Q. Tá? O primeiro nível só tem um subnível S. O segundo tem um S, 2S, 2P. O terceiro, 3S, 3P, 3D. Aí já tem 3 subníveis. O quarto nível também tem 4 subníveis. 4S, 4P, 4D, 4F. Depois, 5S, 5P, 5D, 5F. O sexto nível, 6S, 6P, 6D. E o sétimo nível, hoje se sabe que tem mais um aqui, tá? Tem um 7S e o 7P. Aqui tá, que esse livro que eu estou aqui é edição antiga. Esse aqui é uma edição antiga. Então, chega até aqui no 7P. E qual foi a maneira que ele inventou de distribuir os elétrons? Era seguindo essas setas vermelhas aqui, ó. Estão vendo aqui? Começa aqui num S, aí tem alguma coisa para frente aqui? Não tem, então volta, aí vem 2S, aí S aqui coloca os elétrons, S cabe no máximo quantos? S cabe no máximo 2, então 2 aqui, aí vem 2S com 2, vem, volta, 2P com 6, aí desce, 3S com 2, volta, olha lá, volta, 3P com 6 elétrons, 4S, olha lá, ó, 3P por 4S, estão lembrados? Olha lá, 3P vem por 4S, vamos voltar lá no meu desenho, lá, naquele gráfico, olha lá, aqui, ó, 3P por 4S, ó, 3P por 4S, ó, 3P, aqui, ó, 3P por 4S, aí vem, nós estamos segunda ordem, nós estamos distribuindo segunda ordem crescente de energia. Aí vem 4S, volta, 3D, vejam que o 3D está mais próximo do núcleo, mas ele tem uma energia maior do que o 4S. E assim sucessivamente, olha lá, 4P, 5S, volta, 4D, 5P, 6S, volta lá em cima, 4F, 5D, 6P, 7S, volta, 5F, 6D, 7P, aqui o 7P aqui, ó. Quer ver? Está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, eu fiz um diagrama aqui, ó. Diagrama prático para distribuição dos elétrons nos subníveis, segunda ordem crescente de energia. Esse diagrama é o diagrama de Linus Pauling. Tá? Vocês não vão precisar saber fazer, porque o livro tem, a apostila tem, olha lá, na apostila tem também, quer ver? Aqui é a apostila, olha ela aí. Olha o diagrama na apostila aí, lá na página 23 da apostila. Aquela que está lá na página lá do Moodle. É só seguir essas setas aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 e veio, tá? Aqui, ó, eu fiz aqui, ó, a mão aqui. Quem quiser fazer é muito fácil. Coloca 1S, 2S, aqui, ó. O primeiro nível tem um subnível, o segundo, 2 subníveis, o terceiro, 3, o quarto, 4. O quinto nível tem 4 de novo. O sexto tem 3 e o sétimo nível tem 2 subníveis. S, SP, SPD, SPDF, SPDF, SPD, SP. Agora, na hora de distribuir, a gente tem que seguir as diagonais aqui, ó. As diagonais. Tá? A sequência é essa, ó. 1S, volta aqui. 2S, volta ali. 2P, 3S, volta. E assim sucessivamente. Se você fizer a sequência, olha lá, ó. E a sequência, ó.
Essa sequência aqui é aquela que está ali no diagrama. Um S, 2S, 2P. Cada subnível desse comporta um determinado número de elétrons. S cabe em 2. Aqui, ó. Aqui, ó. S cabe em 2. Olha lá, S, cabe 2. P cabe 6, ó, 6 elétrons. D cabe 10, no máximo. E F comporta 14 elétrons no máximo. Então, o que nós vamos fazer agora são exercícios de distribuição de acordo com esse diagrama aí, tá? É só pegar esse diagrama, olha ele aí, ó, bacana. Esse diagrama tá aqui, ó, bonitinho aqui, ó, ele bacana aqui, ó, tá? É só pegar esse diagrama e seguir a ordem das setas ali. O subnível menos energético, menos, o de menor energia, é um S. Aí você vem lá no diagrama, 7P, olha lá, termina aqui no 7P, ó, no 7P. Qual que é o diagrama de maior? Que diagrama? Qual que é o subnível? Qual que é o subnível de maior energia? É o 7P. O de menor energia é o 1S. De maior energia é o 7P. Então, o que nos interessa agora é fazer a distribuição eletrônica. Então, vamos fazer? Olha aí o primeiro exercício. Olha o primeiro. Fazer a distribuição eletrônica dos átomos neutros dos elementos abaixo. Então, o primeiro exercício aqui é para esse elemento aqui, ó. Olha lá ele lá na tabela, ó. É esse aqui, ó, nosso amigo, aqui no canto esquerdo, aqui no alto, ó. É o nosso amigo hidrogênio. O número atômico dele é 1. O número atômico dele é 1. O que significa isso? Que se o número atômico dele é 1, e ele é um átomo neutro, significa que esse Z igual a 1 aqui, significa um próton e também um elétron. Se o átomo é neutro, o Z, que é o número atômico, repetindo, representa número de prótons que é igual a número de elétrons. No caso do hidrogênio, é um eletrinho só. Então, na hora de fazer a distribuição, você vem aqui, ó, e vem aqui, ó, 1S. S comporta, no máximo, 2 elétrons, 2. Só que o hidrogênio, ali, ó, Z igual a 1, só possui um elétron. Então, eu distribuo assim, ó, a gente distribui assim, ó, 1S1. Ué, mas pode deixar assim? Pode. O subnível S, repetindo, comporta até 2 elétrons. Mas ele pode ter menos de 2? Pode ter 1, sem problema. Então, a eletrosfera do hidrogênio, aqui é uma outra maneira de representar, ó, é uma eletrosfera que só tem o primeiro nível, aquele, ó, nível 1, tá? Só tem o nível 1, ou seja, a camada K, a designação por letra é uma outra maneira de designar nível, né, de energia ou camada. Com um eletrinho só. É a eletrosfera mais simples que tem. É a eletrosfera do hidrogênio. Vou passar aqui para esse próximo aqui, ó. Esse átomo aqui, ó, desse elemento, ó, do hélio. O hélio está aqui, gente, ó. Ah lá ele, ó, lá no gás nobre aqui, ó, no canto superior direito, lá a mãozinha passando lá, ó. Opa. O número atômico do hélio é 2. 2. O que significa isso? Se o número atômico dele é 2, aqui, ó, 2, ele tem 2 prótons no núcleo, positivos, né? E 2 elétrons na eletrosfera, porque nós estamos falando de átomo neutro. Prótons igual a elétrons. Então, aqui eu tenho 2 prótons e tenho 2 elétrons.
Como é que eu faço a distribuição? Pá, vem aqui no diagrama do nosso amigo Linus Pauling e vem 1s2. Ah, o subnível S comporta 2 elétrons? Então, a distribuição está pronta. 1s2. O que significa isso? Que esse átomo aqui, desse elemento, tem na sua eletrosfera somente uma camada eletrônica, a camada K, que corresponde ao nível 1, com 2 eletrinhos. 2 eletrinhos aqui no subnível S. Ó. Isso aqui não é potência, tá, gente? Isso aqui está indicando o número de elétrons. Aqui o lítio, ó. Opa! O lítio já mudou de figura. O lítio, no caso do lítio aqui agora, né? No caso do lítio, o número atômico do lítio é 3. Vamos ver se é 3 mesmo? Olha lá na tabela aqui, ó, o lítio aqui, né? Do lado esquerdo aqui, ó, na coluna 1 da tabela, olha lá, ó. O lítio tem número atômico 3. Se o lítio tem número atômico 3, Z igual a 3, como é que eu distribuo? Eu coloco 1s3? 1s3? Claro que não. Por quê? Porque o S comporta, no máximo, 2 elétrons. Então, o que a gente faz? 1s2, olha lá, 1s2, opa, até aqui. Aí eu preenchi completamente o subnível 1s com 2 elétrons. Só que a eletrosfera do lítio tem 3 elétrons. Aí eu preciso distribuir mais um. A gente tem que distribuir mais um. Aí você vem aqui no diagrama, 1s2. Aí volta aqui, 2s1. Eu posso colocar 2s2? Não, porque o lítio só tem 3 elétrons. Então, você vai colocar 1s2 primeiro. Então, eu tenho que preencher completamente os subníveis menos energéticos? Sim. Então, você não pode colocar um elétron aqui e 2 ali, não. Você tem que preencher completamente os subníveis menos energéticos, e aí o que sobrar, vocês colocam nos subníveis seguintes. Então, olha lá o lítio. 3, 1s2, falta um elétron. Aí você vai ali no diagrama, na sequência aqui, ó, minha mãozinha aqui, ó, pá, 2s1, 2s1. Então, como é que fica a eletrosfera do lítio? A eletrosfera do lítio fica camada K, que é o nível 1, mesma coisa, tá? Olha lá. Camada K, que é o nível 1. Camada K, que é o nível 1, com 2 elétrons. E a segunda camada, a camada L, que é o nível 2, com 1 elétron. Então, vocês estão percebendo que nós estamos fazendo aqui dois tipos de distribuição. Nós estamos fazendo a distribuição segundo o diagrama, em subníveis, e estamos fazendo também a distribuição em níveis, em camadas. Né? Estamos fazendo a comparação. Aqui o berílio, ó. O berílio é esse moço aqui, ó. Olha lá, vamos lá? Ele aqui, ó. Do lado do lítio aqui, ó. O número atômico dele é 4. Como é que fica a distribuição do berílio? 1s2. Então, o que esse 4 aqui significa? Significa que são 4 prótons no núcleo e também, pelo fato dele ser um átomo neutro, nós estamos trabalhando aqui só com átomo neutro, né? O exercício lá em cima falou isso, né? Também significa que ele tem 4 elétrons na eletrosfera. Então, vamos lá, ó. 1s2, volta, 2s2. Olha lá.
Então, a eletrosfera do berílio tem duas camadas. Tem a camada K, ou seja, nível 1, com 2 elétrons. Aqui, ó. Tem a camada L, ou seja, o nível 2, esse aqui corresponde, né? L é o nível 2. Também com 2 elétrons. Tá? Uma das coisas que a gente vai ter que saber observar no próximo capítulo é o número de elétrons da camada mais externa aqui, ó. Essa camada mais externa, o que significa camada mais externa? É aquela mais distante do núcleo. A gente começa na camada K, L, M, N. Então, quanto mais distante do núcleo, tá? Maior é esse número aqui do nível 1, 2, 3, 4, ou K, L, M. Nós, a partir do capítulo 4, ligações químicas, no 3 também, mas mais no 4, tá? Nós teremos que saber identificar quantos elétrons existem na camada mais distante do núcleo. Essa camada mais distante aqui, ó, no caso do berílio, é a camada L, é o nível 2, possui 2 elétrons. Essa camada é chamada camada de valência. CD, camada de valência. Olha lá no lítio, ó, a camada de valência do lítio, que é a mais distante do núcleo, tem 1 elétron. Já o berílio, a camada de valência tem 2 elétrons. E por incrível que pareça, lá na tabela, o lítio está na primeira coluna, o berílio está na segunda coluna. Então, isso lá para nós, lá no capítulo 4, saber fazer essa distribuição para nós vai ser importante, tá? Isso aqui nós estamos aprendendo para usar nos próximos capítulos. Nós não estamos aprendendo isso aqui à toa, não. Nós vamos usar isso aqui no capítulo 3, no capítulo 4, ligações químicas, no capítulo 5, funções químicas, tá? Olha lá, ó, o boro. Ah, aqui também, ó. Opa! O boro. O boro é esse cara aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Aqui, ó, do lado direito aqui. Boro. Não é bora não, bora lá. Não é esse não, bora lá não, é boro. Tá? O boro, gente, é um elemento químico que ele tem várias aplicações industriais, tá? Ele está presente na fabricação de vidros resistentes a calor. Todo mundo tem em casa aquelas assadeiras de vidro, né? Aquela que a gente chama de pirex. O que é o pirex? É uma assadeira de vidro que vai no forno. A gente usa para assar carne, para fazer empadão, aquele empadão gostoso, né? Tá? Aquela forma de vidro, o pirex, tem na sua composição, o vidro tem na sua composição, o boro, né? O vidro é chamado de borosilicato, aquele tipo de vidro lá. Ele é resistente a altas temperaturas. Laboratório se usa também aqueles equipamentos de laboratório lá, Becker, vários equipamentos, balão de destilação, são todos eles feitos com vidro de borosilicato, né? Ok? Olha lá o boro, número atômico 5. Como é que eu faço a distribuição dele? Aqui, ó. Aí ele aqui. Z igual a 5. Tem 5 prótons e também 5 elétrons, porque a gente está trabalhando com átomo neutro. Aí como é que fica a distribuição? Fica assim, ó. Você vai lá na tabela, você vai lá no diagrama, 1s com 2, aí preenche aqui. Aí volta, 2s com 2, preenche ali, 4, falta 1. Aí você volta lá, ó, 2p com 1. Então fica 4 com 1 aqui, 5. Olha lá. Ah, mas o P cabe 6. Eu sei. Mas ele pode conter 5, 4, 3, 2 e 1.
Então, como é que fica a distribuição eletrônica do boro, da eletrosfera do boro? Fica 1s, 2, aí na sequência, 2s, 2, 2p1. Vocês estão percebendo que a eletrosfera do boro tem duas camadas. Camada K, nível 1, com 2 elétrons, olha lá, 2 elétrons, né? E a camada L, ou seja, nível 2, olha lá, nível 2, com 3 elétrons, 3, sendo 2 no subnível S e 1 no subnível P. 2 mais 1, 2S2, 2P1. 2 elétrons no S e 1 elétron no P, dá 3. Então, a camada de valência do boro tem 3 elétrons. 2 em S e 1 em P. O nosso amigo carbono, ó. Olha o nosso amigo carbono. Está lá do lado do boro, aqui. Está lá, aqui, do lado do boro, aqui, ó. Aqui, ó. Carbono. Gente, o carbono é o elemento químico mais importante na constituição da matéria orgânica. Ou seja, nós, né, os seres vivos em geral, né, seres animais, vegetais, né, tá? Reino mineral não, né, minerais e rochas não, mas no reino vegetal e no reino animal, seres vivos, plantas, animais, né, o carbono é o principal constituinte das proteínas, dos carboidratos, é o elemento químico carbono. Vocês estudam isso na biologia, tá? Os compostos orgânicos são compostos do carbono. Olha lá o número atômico dele, ó, 6. Então vamos lá. Como é que é a distribuição do carbono? 1s2, 2s2, não cabe mais em S? Não, só 2. Aí 2p, 2s, 1s com 2, 2s com 2, deu 4. Faltam 2 elétrons para distribuir. 2p2. Mas o P cabe 6, não importa. Pode ter menos de 6? Pode. Então, a eletrosfera do carbono tem uma camada K, com 2 elétrons, uma camada L, olha lá, nível 2, ó, nível 2, com 4 elétrons. A camada de valência do carbono tem 4 elétrons, 2 no subnível S, 2 no subnível P. Ok? Vamos para frente? Hidrogênio, mesma coisa. 2 e 5, 1s2, 2s2, 2p3. Olha o oxigênio, ó. Olha o oxigênio. Z igual a 8. 8 prótons, 8... Esse aqui é o oxigênio. Né? O oxigênio é também um elemento químico importantíssimo na constituição do planeta Terra. É o elemento químico mais abundante. Se não é o mais, é um dos mais abundantes no planeta Terra. Ele está presente na formação da hidrosfera, das águas, né? A água, né? H2O. Então, rios, mares, oceanos, vapor d'água na atmosfera, tudo tem água, né? Além disso, as rochas e minerais, a maioria deles são compostos oxigenados. E também as proteínas, os compostos orgânicos, a maioria contém oxigênio na sua formulação, na sua composição. Tá? O oxigênio é um dos mais, se não o mais abundante na Terra, seja na crosta, seja nas águas, seja no ar. O ar que a gente respira na atmosfera, tem um dos gases que a gente respira, é o oxigênio. Sem ele, a gente morreria asfixiado, né? Tá? A distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p4. Então, a primeira camada tem 2 elétrons, 1s2. A segunda camada L, que é o nível 2, que é o nível 2, tem 2 em S, 2 elétrons em S e 4 elétrons em P. Então, tem um total de 6 elétrons na última camada, na camada mais externa. É aquilo que nós
vamos passar a chamar daqui um tempo, no próximo capítulo, de camada de valência. Olha o flúor, olha lá o flúor. Está do lado aqui ele, o flúor. Aqui, ó, oxigênio, nitrogênio, oxigênio, olha o flúor aqui do lado, aqui, ó. Tá? O flúor tem número atômico 9. Olha lá, 9. Como é que fica a distribuição? Estão vendo aqui, ó, 7, 8, 9. 1s2, 2s2, 2p5. Então, a camada de valência do flúor, isso aqui é átomo neutro, tá? 7 prótons, 7 elétrons. Tem 7 elétrons na camada de valência, na L, ou seja, no nível 2. Né? Olha o gás nobre neônio. Olha o neônio aí, ó. Olha ele ali, ó. Do lado aqui do flúor, do lado do flúor, o neônio tem número atômico 10, ali do lado direito, olha lá. Olha lá, número atômico 10, ó. Olha lá. Então, como é que fica? Fica um S2, 2S2. Não esqueçam, tem que preencher completamente os subníveis à medida que a gente vai aumentando a energia dos subníveis, tá? Então, eu não posso pôr um aqui, nada disso, tá? Aqui cabe 2, coloca 2. Aqui cabe 2, coloca 2. Vejam que no caso do neônio, os subníveis, todos eles estão completamente preenchidos lá. 2, 2, 6. Ou seja, camada K com 2, camada L com 8. Ó, 2 com mais 6, 8. Os gases nobres, gente, possuem 8 elétrons na camada de valência. Isso aí nós vamos estudar mais à frente, tá? Vocês vão ver que isso tem uma consequência. Ou seja, esses subníveis aqui estão completamente preenchidos. Esses aqui não, ó lá, P5, P4 dos anteriores, ó, tá lá. P3, P4, P5. Isso aí tem uma consequência. Quando a gente for estudar ligações químicas, nós vamos aprender que isso tem uma consequência em termos de ligações químicas, né? Olha o sódio aí, ó. Olha o sódio. Z igual a 11. Então, 11 prótons, átomo neutro, 11 elétrons. Então, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ó. Estão percebendo que agora o sódio já tem uma terceira camada, né? Então, o sódio tem a camada K, com 2 elétrons, nível 1. Camada L, nível 2, com 2 e 6, 8, tá? E, vamos lá, vamos ver lá como é que é? 1s2, 2s2, 2p6, então, 2 e 4, 2 e 2, 4, com 6, 10. Para 11, falta 1. Então, fica 3s1 aqui, ó, 3s1. Olha lá, ó. Então, o sódio, 2 elétrons, com mais 2, 4, com mais 6, 10. Para 11, falta 1 só. Então, a distribuição do sódio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 elétron. Então, eu tenho 2 elétrons aqui, 2 com 6, 8. E a última camada, agora então ele tem uma camada M? Tem, que é o nível 3 aqui, ó, o nível 3, com 1 elétron. A camada de valência do sódio tem 1 elétron apenas no subnível S, no subnível 3S, né? Com 1 elétron. Isso quimicamente tem uma consequência, nós vamos ver isso, volto a afirmar, né? Tá? Esse moço aqui, o alumínio, olha o alumínio aqui, ó. Z igual a 13. Alumínio está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. No meio da tabela aqui, mais à direita, a mãozinha rodando lá, ó. Né? Tá aqui, ó. Embaixo do boro. Olha lá o boro. Tá abaixo do boro, né? O número atômico dele é 13. 13, olha lá. Como é que é a distribuição do alumínio? Eu não pus o 12 aqui, porque agora vamos acelerar, né? O 12 é o magnésio, eu não pus, não.
O número atômico do alumínio é 13. Então, são 13 prótons, átomo neutro, 13 elétrons. Então, a gente vai preenchendo. Lembra aquela sequência? Né? A sequência. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, dá 2, 4, 10, 12. Aí você volta aqui, ó, 3p1. Tá? Qualquer coisa, consulta a sequência lá atrás, né, gente? Qualquer dúvida, consulta essa sequência aqui, ó. Qualquer dúvida, vem cá, e vai na sequência aí, ó. Tá? Consulta essa sequência. Ou então segue o diagrama. Segue o diagrama do Linus Pauling. Aquela sequência lá é do diagrama do Linus Pauling. É a ordem crescente de energia. Então, olha só a distribuição do alumínio, que interessante, ó. 1s2, 2s2, 2p6, então aqui tem 2 elétrons na primeira camada, tem 8 elétrons na segunda camada, aí fica 3s2, 3p1. A terceira camada, ou nível 3, olha lá aqui, ó, 3s e 3p, tem 2 elétrons com mais 1, 3. Então, a camada de valência do alumínio tem 3 elétrons, 2 em 3s e 1 em 3p. Isso é que a gente tem que saber fazer. Vamos pular direto para o enxofre. Vamos lá direto para o enxofre. Aqui olha lá. Do alumínio aqui, ó, puro silício, puro fósforo. Olha aqui o enxofre aqui, ó. O enxofre tem número atômico 16. Olha lá, 16. Se ele tem número atômico 16 prótons no núcleo, átomo neutro, 16 elétrons na eletrosfera. Então fica um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Olha lá, 2, 4, aqui ó, 2, 4, 10, 12. 12 para 16, falta um 4, olha lá, para 16, falta um 4. Então, quais são as camadas eletrônicas do enxofre? K com 2 elétrons, aqui ó, S2. L com 8 elétrons, S2P6. Olha lá, 2S2, 2P6. E M com 6 elétrons, S2P4. 3S2, 3P4. A camada de valência do enxofre contém 6 elétrons. O que é a camada de valência? É a camada mais distante do núcleo. Isso aqui é importante na hora de formar ligações químicas, tá? Potássio. Olha aí o potássio. K é potássio. 1s2, o número atômico dele é 19. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vamos contar? 2, 4, 10, 12, 18. Uai, 18 até aqui, ó. 18 até aqui. Só que o potássio tem 19 elétrons. Aí, o que você tem que fazer? Vamos aqui, ó. Do 3p6, aqui, ó. A mãozinha aqui, ó. Do 3p6, vem para o 4s. Só que para completar 19, basta colocar um aqui no 4s. Então, como é que fica? 2 elétrons na primeira camada, no 1s, 8 elétrons aqui no segundo nível, 8 elétrons no terceiro nível, olha lá, 8 e 6, 2 e 6, 8, e 1 elétron no quarto nível. Então, a camada de valência do potássio, tá, tem 1 elétron. E o interessante é que o potássio está na mesma coluna do sódio. Olha aqui, ó. O potássio, aqui ele, ó, do lado esquerdo aqui, está logo abaixo do sódio. Olha lá, logo abaixo do sódio. E o potássio tem 1 elétron na camada de valência, 1 elétron na camada de valência, e o sódio também. Olha lá, ó. Opa! O sódio, a camada de valência é a terceira camada.
3s1 elétron. O potássio, olha lá, ó, também possui um elétron na camada de valência, só que a camada de valência dele não é mais a terceira, é a quarta. Ah, que interessante, hein? Então, numa mesma linha vertical da tabela, o número de elétrons na camada de valência é igual. Tá? Nós vamos aprender isso mais à frente. Aqui, vamos pegar o mais elaborado aqui, ó. Ferro, elemento ferro. O ferro está lá no meio da tabela, aqui, ó, é ele aqui, ó. Tá? O ferro, ele tem o número atômico 26. Então, se a gente for lá na distribuição, vamos seguir aquela ordem? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Opa, vamos contar? 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6 elétrons, 18, com 2 elétrons aqui no 4s, ó, 20. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui no 4s, ó. Aqui, ó. Aí, vamos contar de novo? 2, 4, 6, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Aí eu volto aqui, ó, 3D. 3D cabe até 10, mas no caso do ferro, nós não vamos utilizar os 10, não. Olha lá. Qual que é o número atômico do ferro? 26. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Até aqui no 4S, ó. 20. Para 26, faltam 6. Então, como é que fica a distribuição eletrônica do ferro? Como é que fica essa distribuição eletrônica? Fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Opa, 3d10. 3d6. Aí, tem um probleminha aí. Não é um problema. Tem algo diferente com os anteriores. Vocês estão vendo que o subnível mais energético, aquele, ó, subnível mais energético, 3D, não é o mais externo. Não é. Não é o mais externo. Tá? O subnível mais externo, aqui é o 4, ó. Aí ele aqui, ó. Aqui é o 4, ó. Aqui o 4, ó. 4S2. Aqui nesse caso aqui, eu fiz um pouco diferente do que está aqui, para a gente enxergar melhor. 4S2. Esse é o nível mais externo, tá? Da eletrosfera do ferro. Mas não é o mais energético. O mais energético é esse 3D aqui, ó. 3D, ó. 3D. Tá? Então, como é que fica a distribuição do ferro? 2 elétrons aqui, na primeira camada. 8 na segunda. 2 com 6, 8. Com 6, 14. Então, a terceira camada do ferro tem 14 elétrons. 2 em S, 6 em P e 6 em D. E a última camada do ferro tem 2 elétrons. Ok, gente? Vamos em frente? Olha esse cara aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Vou aumentar ali para a gente enxergar melhor. Ó. Olha lá. Vou aumentar mais um pouco. Ali, ó. Ó. Esse rascunho aqui, tá, gente? Esse material está lá, já coloquei lá na página do Moodle, tá? Está lá com o nome lá de Estrutura Atômica, Resumo e Exercícios. Olha aqui o tântalo. O tântalo, olha ele aqui, ó. Vamos procurar o tântalo.
Cadê você? Ah, você está aqui, ó. O tântalo, gente, é um metal chamado de terra rara. Tá? No Brasil, existe um mineral chamado tantalita, e ele é caro. Ele, inclusive, há pouco tempo passou uma reportagem, a tantalita, ela ocorre muito na região norte, né? Um mineral, tá? A tantalita, ela é rica no elemento químico tântalo. A tantalita, ela é contrabandeada para fora do país, é um metal estratégico, é uma terra rara, tá? É um material estratégico para desenvolvimento tecnológico. E o Brasil não tem a fiscalização nas fronteiras, se tem, mas tem muito pouco. Há pouco tempo passou uma reportagem, prenderam um carregamento de tantalita. Tantalita é o mineral do tântalo, né? Não sei se foi lá em Belém ou se foi em Manaus, assim, quantidade grande, né? Olha lá, o número atômico 73, ó, 73, ó, tchan. Olha lá ele, ó, o tântalo, o elemento químico chamado tântalo, né? Aí ele aqui, ó, aqui. O tântalo, número atômico 73. Então, se a gente fizer a distribuição, vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Essa ordem, gente, é a ordem aqui, tá? Do diagrama das setas aqui, ó. Não esquece não, tá? Não vou nem voltar aqui nesse diagrama mais não. É essa sequência das setas aqui, ó. Ó, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Essa é a ordem crescente de energia. 4d10, 5p6, 6s2. Opa! 6s2. 4f14. Vamos ver lá? Deixa eu voltar lá. Falei que não ia voltar, mas vamos voltar. Olha lá. Depois do 6s2 aqui, ó, volta. Tem alguma coisa aqui para frente? Não, né? Aí volta 4F. Olha lá. Então, 6S2, 4F14. Estão vendo que a gente está preenchendo subníveis menos energéticos completamente com todos os elétrons possíveis, tá? Até chegar no mais energético. Que no caso do tântalo, do elemento químico tântalo, é o 5D. No caso do tântalo, o 5D vai receber apenas 3 elétrons. Vamos contar para ver se é verdade? 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Estou somando os elétrons, tá? Peraí. De novo. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 36, 38, aqui no 2S2, 5S2, 38, 48 aqui o 10, 48, com 4 aqui do 5P, com 6 vai para 54, com esse 2 aqui vai para 56, com esse 14 aqui vai para 70. Opa, chegou até 70. Para 73, faltam 3. Então, olha só a distribuição do tântalo, que interessante. Qual é o subnível mais energético? É o 6E, mentira, é o 5D3, é o mais energético. Por quê? Porque é o último na sequência da ordem crescente de energia. É o 5D com 3 elétrons. É o mais energético. É o mais energético. Mas não é o mais externo. O mais externo é esse aqui, ó. É o subnível 6S com 2 elétrons. Vocês podem ver que o mais energético está na quinta camada aqui, ó. Está na quinta camada. No subnível D da quinta camada. O mais externo é esse aqui.
outro elemento que é interessante, ó. O dele é samário. Samário. Samário está aqui, ó. Vamos localizar ele. Aí ele cai embaixo, ó. Aqui, ó. Ele é um dos lantanídeos. Ele é da série dos essa turma toda aqui, ó. Essa turma inteira aqui, ó. Nós vamos aprender isso no próximo capítulo, a partir da próxima quarta-feira. Fica nesse quadradinho aqui, ó. Vai do 57 ao 71, ó. 57, 1 até o 71. Esse pessoal são chamados de lantanídeos. Aqui o samário, ó, o samário, né? O número atômico dele é 62. Ó, Z igual a 62. Então, e ficou faltando aqui, ó. Porque eu errei e apaguei com o corretivo. Esqueci de escrever de novo. Olha lá, aqui, ó. Aqui. Esqueci de colocar aqui, ó. Aqui. Não tem importância, não. Qual nível que está faltando aqui? O 4. Olha lá, o 4P, ó. 4. Depois o 3D. Olha lá, aqui em cima, ó, no tântalo, 3D, 10, 4P6, olha lá. 3D, 10, 4, aqui está faltando um 4 aqui, ó. Tá? Não tem importância, não. É que eu errei, não lembro o que foi que eu escrevi aí, apaguei com um corretivo, esqueci de escrever por cima, esperei o corretivo secar e acabei esquecendo. Então, vem, 2, 4, 10, 12, 18, 20 elétrons, 30, 36, 38, ô, chatice, 38, aí, 48, 54, 56, aqui o 6S2, 56, para 62, faltam 6. Então, até aqui, ó, até aqui, foram distribuídos 56 elétrons. Até aqui, ó. Até aqui foram distribuídos 56 elétrons. Para 62, faltam 6. Aí eu venho, coloco 6 aqui. Olha lá, ó. 6S2, olha lá, ó. 6S2. Então, vem preenchendo. 2, tá. 6S2. Volto aqui. 4F. O 4F comporta até 14. Até 14. Mas, no caso do samário, não vai precisar de 14, bastam 6. Tá? Então, 56 com 6 dá 62. Essa é a distribuição eletrônica em subníveis, segundo a ordem crescente de energia. Olha que interessante. O subnível mais energético, que é o 4F, não é o mais externo. O mais externo, o mais distante do núcleo, é o 6S. O 4F não está nem na penúltima camada. Ele está na antepenúltima camada. Como é que eu sei disso? Por causa do número 4. Tá? Esse 4F, olha lá, vamos lá. Olha o 4F, ó, olha ele aqui, ó. Tá? Olha o 6S aqui, ó. Camada 4, 4F, 6S. No caso do samário, o subnível mais energético está na antepenúltima camada. Isso a gente fica sabendo por esse número 4 aqui. Qual que é a última camada? É a camada 6. Né? É o nível 6. Lá da tabela do diagrama de Linus Pauling. Olha lá, ó. Tá? Ok? Vamos, gente. Vocês estão vendo? Olha lá aquele exemplo que eu fiz para vocês lá. Ó. Olha lá o exemplo. Aqui no livro do Felter. Olha ele bonitinho aqui, ó. Olha lá. Vamos fazer a distribuição dos elétrons, ó, vamos refazer esse exercício. Do ferro. Tá? Z igual a 26. Nós fizemos ali no nosso rascunho lá. Então, são 26 elétrons.
que a gente vai fazer? Aqui, ó, está escrito aqui, ó. Nós vamos percorrer. Olha lá. Nós vamos percorrer as diagonais no sentido indicado pelas setas vermelhas, colocando o número máximo de elétrons que é permitido em cada subnível até totalizar, até inteirar os 26 elétrons que o ferro possui. Então, venha lá a sequência, ó. 1s2, volta. 2s2, volta. 2p6, 3s2, volta. 3p6, 4s2, volta. Até aqui no 4s2, ó, vai dar 2, 4, 10, 12, 18, 20 elétrons. Faltam 6. Aí você vem, ó, o 3D com 6. É o que resta, é o que ainda falta. Tá? Lembra que eu falei lá aquela hora, lá? Número de elétrons por camada, lá? 2 aqui, 8 na segunda camada, 2 com 6, 8 com 6, 14 na terceira camada, e 2 na última camada. Se você somar aqui, ó, dá 26 elétrons para o ferro. Aqui que bacana, ó. Olha lá. A distribuição eletrônica em subníveis do ferro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. O mais energético, 3d6, não é o mais externo, não é. Em alguns casos, é. Tá? Em muitos elementos, o mais energético está no nível mais externo. No caso do sódio, do potássio, do cálcio, do cloro, do oxigênio, mas nos elementos do meio da tabela, não, isso não acontece. Tá? Aqui o que ele está dizendo? Ó, escrevemos. Escrevemos os subníveis, 1S, 2S, 2P, naquela sequência do diagrama, né? Em ordem crescente de energia. Colocando um número, parecendo um expoente. Viu que ele pôs aqui expoente entre aspas? Não é um expoente. É um número de elétrons em cada subnível. E preenchendo sempre com a capacidade máxima, né? Tá? Ok? Muito bem. E, gente, eu não vou estender muito mais não, senão vai ficar muito longa essa aula, tá? Mas eu fiz aqui alguns exercícios semelhantes aos exercícios lá do questionário, tá? Então, tem um exercício lá que é muito parecido com esse aqui. O enunciado é o mesmo. Indicar o número de próton, nêutron, elétron para o átomo nêutron de fulano. Aqui, no caso, eu pus a prata. Mas lá no questionário vai ser outro elemento químico. Então, não deixem de estudar isso aqui, de refazer ele, tá? Esse segundo aqui também tem um exercício lá do questionário, tá? Que é muito parecido com esse, muito. Não deixem de fazer. Está pronto, eu já resolvi. Mas refaçam esse exercício no seu caderno, tá? E fazer. E também, ó, nós fizemos vários aqui, também tem um lá no questionário que vem com esse
com esse enunciado. A distribuição eletrônica do átomo neutro de um elemento de número atômico tal. Aí você tem que pegar o Linus Pauling, pegar o diagrama e distribuir. No caso desse exercício aqui, tem que distribuir quantos elétrons? 35. Olha lá. 35. Aí vem, 2, 4, com 6, 10, com 2 aqui no 3S, 12, com 6 no 3P, 18, 2 aqui no 4S, 20, 10 aqui no 3D, 30, para 35, no caso do exercício aqui, coloca 5 aqui. Então, no caso desse elemento, de número atômico 35, nós vamos chegar até aqui, até no 4P. Tá? 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 5. Olha lá. Não? Ó. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 5. Vejam que o subnível mais energético aqui é o 4P com 5 elétrons. E a camada de valência é a quarta camada aqui, quarta camada, ó. 2 elétrons com mais 5 dá 7 elétrons, né? Esse elemento aí é o bromo. Está logo abaixo esse 35 aí, esse cara aqui, Aí ele aqui, opa, nosso amigo bromo. Está logo abaixo ali do cloro, ó lá. Número atômico 35, 35, ó. Tá? Vem um exercício também muito parecido com esse, muito. Também, esse aqui não precisa do diagrama, não. Isso aqui é aquela primeira parte lá, é calcular prótons, nêutrons. Só que aqui também pede do cátion. Pede, quando aparece essa representação aqui, significa que o átomo neutro perde... Opa, desculpa. Significa que o átomo neutro perde 2 elétrons. Então, na hora de calcular número de elétrons no cátion, tem que diminuir 2 elétrons. Olha lá, tem que diminuir. Tá? Vocês vão ver aqui, ó. Se no átomo neutro era 20 elétrons, era 20. No cátion, porque deu uma carga residual aqui mais 2, ele vai perder 2 elétrons. Ele perde 2 elétrons. Né? Ele passa a ficar com 18 elétrons. Passa a ficar com 18 elétrons. Ok? Olha lá. No átomo neutro, número atômico 20, 20 prótons, 20 elétrons. Por que é neutro? 20 cargas positivas nos prótons, 20 cargas negativas nos elétrons. 20 menos 20, 0. Por isso que ele é chamado de nêutron. Já no cátion, de carga mais 2, aqui, ó. Carga mais 2. Esse mais 2 significa que ele perde 2 elétrons. O número de prótons é o mesmo. O número de prótons... Opa! Cadê? Não, tá aqui para baixo. Ó. O número de prótons não muda. 20, 20. O núcleo não se altera. O que muda é o número de elétrons da eletrosfera. Isso é muito comum, tá, gente? Tem certos átomos que perdem elétrons. Lá na camada de valência, na camada mais externa, os átomos do lado esquerdo da tabela, né? Cálcio, sódio. E tem outros que ganham. No caso, o cálcio perde. Ele, de 20 elétrons, ele passa para 18. Agora, por que ele perde 2 elétrons? Nós vamos aprender no capítulo Ligações Químicas, tá? Por que ele perde 2 e não 1? E não 3 elétrons? Por que ele perde 2? Isso eu vou explicar depois, né? Pus uma observação aí, ó, quando um átomo forma ânion, aí deu um exemplo do enxofre. Eu fiz o mesmo exercício do cálcio, eu fiz para o enxofre. Formando aqui, ó, formando ânion.
tinha 16 elétrons, ganhou 2, olha lá, então ele fica com uma carga residual 2 vezes negativa, aí ele passa a ter 18 elétrons. O número de prótons é o mesmo, 16, ou seja, 16 cargas positivas, mas o número de elétrons aumenta. O enxofre está lá do lado direito da tabela, aqui, ó. Aqui ele, ó. Esse pessoal aqui, a tendência deles é ganhar elétrons. Nós vamos estudar isso com mais detalhe no próximo capítulo. E pus aí um monte de exemplo. Pus o sódio, pus o cátion sódio, pus o ânion fluoreto, o alumínio mais 3, o oxigênio menos 2. Tá? Esse quinto exercício aqui, ó. Esse quinto exercício vem desse também no teste, lá no questionário, tá? Fiquem atentos, porque aqui você tem que calcular o número atômico. Você tem o A e o N. Tem o A e o N. Aí você tem que calcular o Z. No caso desse exercício aqui, deu 17. Tá? Se ele é um átomo neutro, dá 17. Aqui fala átomo neutro. Ó. Se tem 17 prótons, tem 17 elétrons. O que o exercício está perguntando? Número de elétrons no nível mais externo. Aí você tem que fazer a distribuição eletrônica, que é Linus Pauling, tá? S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, para 17, olha lá, para 17 faltam 5. Esse elemento aí é o cloro, tá? Esse é o cloro. Lá na tabela. Não, esse é o bromo. É o bromo, não é o cloro, não, é o bromo. Tá? Não, é o cloro. Mentira, esse é o cloro. É o cloro, olha lá. Número atômico 17, ó. Opa, aí ele aqui, ó. Olha o cloro aqui, ó. Ó. Número atômico 17, é o cloro. Então, qual que é o nível mais externo? É o 1? Não. É o 2? Não. É o terceiro nível, com 2 subníveis, 3S, com 2 elétrons, e o subnível 3P, com 5 elétrons. Com 2, com mais 5, aqui, 2 com mais 5 dá 7 elétrons. É aquela camada K, camada L, camada M, que a gente chamava lá de camada M, também pode se chamar de nível 3. Aqui o nível 3, ó. No caso desse elemento, cloro, é 3S, 2 elétrons, 3P, 5. 2 com 5, 7 elétrons. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Vem um exercício desse também, tá? Lá no questionário. Ok, gente? Tá? E lá na apostila também tem alguns exercícios lá interessantes. Resolvam lá, se não todos, pelo menos alguns. Especialmente, tá? O terceiro não precisa fazer. O terceiro não. Isso aí é um caso particular, são algumas exceções. O terceiro não tem que fazer, não precisa fazer. Tá? O que eu quero chamar a atenção aqui? Ó? São os exercícios 12 de modelos atômicos, 13 também é sobre o modelo de Rutherford, e o 14. Tá? E o 14. Não deixem de fazer esses 3 exercícios, 12, 13 e 14, sobre modelos atômicos, tá? Porque vem também questão sobre modelos atômicos lá no questionário. Já estou cantando o questionário para vocês. Ok, gente? Então, muito bem. Vou encerrar essa gravação, tá? Vou encerrar essa gravação. Vou voltar à nossa tela. Tá?
Essa aula é a aula extra que vocês deverão assistir, é a aula complementar, para resolverem o questionário aberto hoje, o questionário sobre estrutura atômica. Vou interromper a gravação. Um abraço para todos.